que eu falo para os nossos alunos, né, quando a gente vai vender algum curso? Vençam a cultura da véspera. O que é a cultura da véspera? Eu vou esperar o edital sair. Ah, Então, assim, o edital saiu, a prova é dali 40 dias depois do edital, um mês ou não dá para saber. O índio vai ficar desesperado para estudar todo um conteúdo extenso, correndo, porque ele resolveu estudar só quando saísse o edital. Onde eu percebi isso? Lá no Barro Branco tem as épocas de prova. Então você tem ali 20 matérias. Chega no final do semestre, tem época de prova que são 20 dias com provas acontecendo. Quando que o pessoal deixa para estudar? um dia antes. Um dia antes. O que eu fiz desde o primeiro ano? Um pouco por dia. É, Começou assim, ó, passa limpo o que eu vi hoje. uhum. Então chegava à noite, era interno lá, eu passava limpo as matérias que eu vi naquele dia. Revisão D1. E É, a gente tem que ter um a escrita é muito poderosa, né. muito. É. Eu tinha um professor que falava: "Escrever é ler 2 vezes". E aí eu escrevia com as minhas palavras, o passar a limpo. Então era uma ginástica ali cerebral, Sim, sim, de processar e escolher a palavra que está no seu lexo ali, né. e aí quando chegava a época de prova, o que eu fazia? Eu não precisava ficar estudando a madrugada toda, como todo mundo fazia. Eu fazia uma revisão, anotava os pontos mais importantes, fazia umas mnemônicas, quadro comparativo, que são a base do meu método hoje de dar aula. Bastante mnemônica, bastante quadro comparativo, bastante mapa mental. Então, isso aí formou até uma base para eu lecionar, porque funcionou comigo nesse método autodidata. Então eu falo para eles: "Vençam a cultura da véspera, comece a estudar desde já, numa rotina, um pouco por dia, mais constância e disciplina". Aí eu falo: "Começa com 1 hora por dia, de segunda a sexta, são 5 horas na semana". Aí você vai perceber que sábado e domingo também tem 24 horas. E o teu braço não vai cair se você estudar 1 hora no sábado e nem vai ficar cego. Aí você estuda 1 hora no sábado, 1 hora no domingo. Na semana foram 7 horas, no mês 7 vezes 4. E aí a pessoa percebe que aquela 1 hora virou 1 hora e meia de estudo, 2 horas Ou de estudo. mais, Naturalmente. anima. Pô, e às vezes no sábado tá ali, os filhos estão brincando e a esposa tá lá vendo série, o que ele faz? Ele vai lá e consegue estudar 2 horas. Então esse vigor, essa constância, que faz com que a pessoa se prepare bem, né. É, e esse é Com o o material desafio. certo, com uma Sim, metodologia claro. certa. Mas depender se ele não tiver essa questão de rotina, isso é uma coisa que eu até comentei no dia que a gente fez a palestra lá no para os seus alunos, se o cara não tem rotina, não tem como ajudar. É, Eu sei que o policial ele tem escalas difíceis, né, e isso acaba quando você está falando de é progressão, desafiador. é desafiador. Mas ele precisa criar padrões, né, o dia que ele está trabalhando tem que ser igual, Isso, e o dia que ele está de folga, ele cria uma rotina para aquele importantíssimo, dia. né. Não são iguais entre si, mas eles são iguais para que ele possa se organizar e tal. E praticamente não tem como ajudar alguém que não tem rotina. Você não consegue, a pessoa não tem horário para fazer isso, não tem horário para dormir, para acordar, pra pô, mas aí não, né, você que trabalhou, o seu pai militar, eu imagino que essa questão de disciplina, um oriental, militar, provavelmente você viveu essa. Mas sabe o que eu descobri isso sozinho, Matheus. Sério? Depois de muito tempo, assim, batendo cabeça, porque o meu pai ele não conversava muito. E a minha mãe, apesar de ser professora, também tinha uma vida muito corrida. Aí chegou uma época que eu pensei assim: "Poxa, daqui a pouco vai chegar o vestibular", e que eu queria fazer, né, eu chegava da escola em casa, almoçava e ia andar de skate, ia ficar com os amigos. Eu falei: "Pô, tô muito vagabundo". E aí que eu comecei a desenvolver essas técnicas de estudo, que foram me dando confiança. Um dia eu perguntei pra um cara lá no colegial, eu falei: "Ô Caio Osamo", eu falei: "Caio, como que você tira 10 em todas as provas?" Ele falou: "Eu estudo". Eu falei: "Como assim?" Eu falei: "Eu chego à tarde em casa, Hum. eu estudo um tanto uma matéria, outro tanto outra, que eu gosto mais e tal, tal, tal. E você, o que que você faz?" Aí eu revisei o que eu fazia na nas minhas Teve testas, um nossa, eu choque sou um de vagal. realidade. Aí ele falou assim: "Experimenta estudar pra ver". Porra, não tem mágica. A partir do momento que você começa a estudar, você começa a ir melhor nas provas. É muito louco. E você sabe uma coisa curiosa também? Quando você faz isso antes da aula, depois da aula é sensacional. Mas, por exemplo, quer aumentar o interesse pela aula que você vai assistir ou o nível de assertividade,
a gente chama do preparo, é a primeira etapa. Dá uma passeada no material que Sim, você vai então, por exemplo, essencial, eu né. tenho um amigo que fazia faculdade, depois ele na época ele fazia fisioterapia, depois ele se formou e virou médico, né, e uma história também de um cara improvável, o pai faleceu e tal, e hoje é ortopedista e formou na faculdade federal, e assim, a gente Bacana. tomava conta do bar, a gente ficava lá conversando. Ele que inclusive era um que a gente pensava em ser policial, que ele falou: "Pô, a gente, né, e tal, vamos fazer o concurso", que era o tio dele, né, que era o policial que a gente ficava olhando, ele chama Leonardo. É médico hoje? Médico, Olha que legal. médico, ortopedista. E o Leonardo, ele ia mal também, não era um cara de estudar, escola pública, o mesmo rolezinho. E aí, um dado momento que ele começou a fazer anatomia, tinha anatomia que era a matéria mais difícil, ele começou a fazer um negócio, ele falou: "Cara, descobri um negócio aqui que é muito poderoso". Aí eu fiquei tipo: "O quê?". Ele falou: "Cara, antes da aula eu leio o que o professor vai fazer. O Ne meu nível de interesse aumenta, eu começo a fazer pergunta pertinente do assunto, o professor começa a olhar pra mim e fala: esse moleque tá estudando". é, é. Não é pergunta que surgiu ali, Sim. que o cara tá viajando, não, o cara leu o material e tal, e ele falou: "O professor", aí ele olha como é louco isso, ele conseguiu o professor indicava um monitor, olha como isso fica bizarro. Legal. Ele, história de improvar, fazia fisioterapia, ele virou monitor de anatomia. E aí tudo bem, fez anatomia, então ele ensinava a galera, ele ia no período da tarde lá, e isso para autoestima já é uma mudança muito significativa, né. E ele começou a dar essa monitoria para os alunos e ficou bom em anatomia, porque ele tinha que estudar também para explicar para a galera, e tal. Terminou a faculdade de fisioterapia, ele começou a cursar medicina, numa faculdade paga. A tia ajudou e tal, ele também não tinha condição e vai daqui, só que ela já tinha falado: "Ó, você precisa mudar, a gente não vai conseguir pagar a sua formação inteira". Quando ele fez o primeiro ano da faculdade, tinha uma possibilidade de ir pra Unesp. Aí tinha um vestibular específico para poder, pegar algumas vagas de quem já estava no segundo ano, aí não era vaga já no primeiro ano, era um vestibular para entrar no segundo ano, Porque teve alguma evasão as lá. pessoas que Olha que saíram e tal. interessante isso aí. E aí ele fez a prova, a matéria que era desempate, Pronto, anatomia. anatomia. Olha só. Ele mandou bem pra caramba, e mesmo ele mandando muito bem, ele ainda ficou em quarto, eram 3 vagas. Uma pessoa saiu, ele conseguiu entrar Ai, e que tal. legal. Então, olha que louco, tô voltando um pouquinho, o cara só descobriu um negócio que é óbvio, se você estudar um pouquinho antes, na aula você vai um pouco melhor. Chamou a atenção do professor, o professor falou: "Vou pôr esse menino pra monitor". Começou a tirar notas melhores. O professor pegou, colocou como monitor, né, um reflexo disso, e daí um pouco a matéria decisiva, anatomia. Eu falo, chega a arrepiar, porque assim, Que legal. o cara virou médico. O cara virou médico por uma simples sacada de fazer um negócio que é simples, que está disponível para todo mundo, você estudar um pouquinho antes de assistir uma aula, por exemplo. Inclusive, está Sim. disponível na nossa plataforma, eu queria deixar claro, nossa A nossa funcionalidade de resumo da aula, então todos os nossos alunos podem lá fazer um assistir assistir antes, não, ler, né, ler, Matheus, o não, Eu resumo. resumo assistir antes, ler antes, Ler o depois assistir a aula. resumo antes de assistir a aula, que já vai chegar na aula sabendo ali o que vai ser tratado, tá vendo? Mas você quer algo, que é contra-intuitivo em relação a essa metodologia de estudos, tal, que é uma metodologia simples que a gente utiliza, que eu falo que é o método dos 4 R's, que é a revisão turbo que nós fazemos, que é expor ao aluno ao famoso caderninho apelidado pelo professor Nakahara, é um simples PDF com questões relacionadas àquele assunto, lembrando que é uma metodologia para revisão, ou seja, o cara minimamente já tem que ter exposto aquilo numa metodologia passiva, tá tudo certo. Mas como a gente trabalha com policiais militares que já tiveram aquele conteúdo no concurso de ingresso ou durante a escola de formação, em tese ele já viu aquele conteúdo, e a gente força ali a cabeça dele. A primeira coisa que eu falo, tenta fazer dentro de um tempo estimulado, que seria o do concurso, só para você pegar time de prova. Então pega ali, multiplica por 3 ou 4 minutos o número de questões que tem naquela folha e tenta fazer de uma vez. Então primeiro a gente entrega uma folha que eu apelidei de caderninho, que eu faço, ó, vem pra aula, mas já fez o caderninho, tem que fazer o caderninho. E faz com a letra bonita, com amor e carinho, porque eu fiz com amor e carinho. Então a gente separa questões totalmente condizentes com o que ele vai enfrentar ali, e ele vai se expor efetivamente, mas assim, é para brigar com aquilo lá. "Porra, deixa eu tentar forçar", o cérebro ele vai procurar aquela recuperação ativa da informação, tentar sacar.
vai para a próxima questão dentro de um tempo, terminei, quantos eu consegui? Consegui fazer 3 de 10, tá tudo certo. Numa segunda passagem dessa lista, ele pode tentar fazê-la já consultando fontes de pesquisa, como as nossas aulas, como um Vadmec, alguma coisa que ele vai procurar. A gente só tenta não fazer com que ele faça isso numa inteligência artificial, Tá. porque senão ele fica um digitador, né. Então ele vai tentar produzir aquele conteúdo. Fez isso? Tentou? "Professor, fui péssimo. Fiz 3 de 4, tal". Ok, tá tudo certo. A gente nem força ele a conferir gabarito. Vem pra aula, assiste a aula. Esse cara sai da aula, ele fala: "Puta, sabe, a cada sacada, a cada questão, "Ah, não acredito que era só isso. Putz, eu não acredito que era só isso. Eu não acredito que era fácil assim". E a gente transforma essa metodologia, esse estudo reverso, Reverso, é. numa metodologia muito mais ativa. Esse cara, ele explode no É o que conhecimento. a gente fala aqui também para eles em relação aos simulados, que quando eles, entrei agora, já faço, já faz, porque você vai ver aquela questão ali. A hora que você estiver assistindo uma aula, você vai falar assim: nossa, eu já vi isso aqui, em algum lugar. E é isso, você vai, com o tempo, você vai fazendo simulados e aí vai aparecendo e vira um ciclo isso, E né? Então é aí importante. nesse caderninho, que é esse PDF que a gente pede para eles imprimirem e tal, a gente coloca em cima assim: "Acertei e errei". Aí ele marca ali. Depois, na metodologia, ele vai, depois de ter visto a aula em que o professor explicou, ele vai refazer somente aquelas que ele errou. Somente aquelas que ele errou. Então ele vai acumulando, questões numa rotatividade ali para poder Faz muitas recuperar, vai questões. fazendo ali, uma reativação daquele conteúdo, focando principalmente naquelas que ele errou. Isso daí tem uma consolidação do conhecimento muito mais Muito forte. E a grande. gente E o só ser humano é o que ele 90%. treina, né. O ser humano é o que ele faz. Quando eu fui prestar para a OAB, a segunda fase, é fazer uma peça. Então a primeira peça que eu fiz, eu demorei 2 horas. No outro dia, a segunda peça que eu fiz, eu demorei 1 hora. E aí no terceiro dia eu estava fazendo 2 peças por dia em meia hora cada uma. Quando chegou na véspera da prova, eu estava fazendo 3 peças por dia em meia hora. Por quê? Porque eu fazia todo dia, e aí eu fui pegando uma proficiência naquilo, É. que quando chegou no dia da prova, eles apresentaram 3 questões. Aí esperou sortear, qual seria 1, 2 e 3. Enquanto estava esperando sortear no estado inteiro, eu peguei as 3 questões e montei o esqueleto dela. Para quem que eu vou endereçar, qual é a peça, se é um mandado de segurança, habeas corpus, um rese, uma apelação, enfim. Eu via lá um momento processual. Qual o fundamento que eu vou usar e o pedido, o que que eu vou pedir para o juiz, tal, beleza. Quando eles sortearam o problema, eu estava com os 3 esqueletos montados. Aí eu fiz e entreguei a prova. O que que eu percebi dos candidatos do lado, Narniche? Alguns estavam falando: "O examinador não tem espaço para fazer". Por quê? Fora aquela folha da frente, não consideram mais nada. Eu escrevi um tratado de direito penal no outro lado da folha, eles não vão considerar. Olha. O que que eu percebi nisso? O indivíduo que não sabia como resolver o problema, ele atirou para todo lado, ele catou a metralhadora e começou a dar. Ficou Não vai prolixo. não vai caber, É. não vai caber. E outros falavam assim: "Doutor, não vai dar tempo, não vai dar tempo". Como não vai dar tempo? É porque eles não treinaram previamente, Sim, sim. não adquiriram a proficiência, e aí chegou no dia, foram impactados. Então, o ser humano é aquilo que ele treina, seja para um TAF, um teste de aptidão física, seja para um teste intelectual. Por isso que a gente faz simulado presencial. O que que eu falo para eles? É para pôr o despertador, 2 despertadores. É para colocar não 1 hora antes da prova, 1 hora e meia antes da prova. É para chegar ali na porta da escola e sentir a boca seca e aquele frio na barriga, e encontrar sua sala. Então a gente simula até isso. As sensações que o indivíduo vai ter no dia, E eles vêm. Vão na capital, cara de Muito bom, Presidente Prudente, ele vai muito bom. fazer, porque a gente principalmente fala: você "Cara, que é do isso vai interior. ser importante pra você". Tem um aprovado nosso, que ele é de Santa Bárbara do Oeste, e ele ia na capital. E hoje ele é tenente aí formado. O cara, eu deslocava, porque eu sei da experiência. "Pô, rapaz, pra mim é inevitável", então você que segue a brabo, "Porra, pra mim é inevitável não, não dá pra se realizar, sou de outro estado, etc, etc, não, isso é inviável", perdão, obrigado. É inviável. Cara, faça uma simulação então na sua casa, na É o sua mais casa. próximo.
A Santinha, o Santinha saiu, as crianças estão fora, cara, imprime aquilo lá, tem que ser algo inédito para você, imprime e fala, hoje eu vou dedicar, quanto tempo eu tenho de prova na real? São 4 horas, então eu vou fazer 4 horas. Temas de redação, eu oriento os nossos alunos, que com certeza vocês acham que preparam também para redação, né? Tem Sim. concurso, tem redação. Aí eu falo pros caras, o tema da redação tá lá na plataforma. Não adianta você entrar, pegar o tema da redação, ai que legal, esse mês eu tenho que falar sobre a uberização, que foi um tema de redação que caiu lá. Legal, deixa eu ficar refletindo sobre isso. 1 semana, 2 semanas, isso, cara, não é assim. Ele tem que sentar e Então o que escrever. que a gente orienta o aluno? Vai fazer a redação, hoje é dia de eu treinar a redação, entra na plataforma, não olha os outros temas e pega aquele tema do Resolve. mês. E, putz, agora eu tenho tempo, valendo. Aí sim você vai simular. Então, o estudante ele tem que pensar que a preparação dele, que para tudo ele tem que estar dentro de um ambiente que vai preparar ele Uhum. para o concurso, né? Além disso, eu brinco que ele tem que se preocupar com outros fatores, que eu sei que você também fala muito sobre isso, que eu resumo no acrônimo da sarrada. O cara tem que tomar uma sarrada. O que que é a sarrada? Ele tem que cuidar do sono dele, alimentação, rotina, os relacionamentos, atividade física, disciplina e o ambiente. Ambiente físico mesmo, local bem iluminado, etc. Eu sei que Sim. você é Legal, especialista gostei, ó. nisso aí da sarrada. Gostei, ó, sarrada é ótimo. Você vai usar, né? Com Não certeza. posso usar, eu só se eu citar a fonte, mas eu Uai, achei pode legal. citar a Não, fonte. assim, citar na fonte, mas eu achei legal, porque realmente quase que engloba Fecha o zíper. Engloba tudo, tudo. né, do que eles precisam. Eu escrevi um artigo para uma revista policial que vai publicar aí do sarrada. A sarrada vai fazer Sarrada sucesso. e o Rai Mike. Hi, Mike. Rai e Mike são as melhores técnicas de aprendizagem. Rai é a recuperação ativa da informação. Porra, você fala isso pra caramba, me ensinou muito em relação a isso, inclusive. E o Mike, só que não é o Mike igual se escreve Mike School, é com A-I-K-U-E, Mike. Então, são os mapas mentais, aplicação prática, intercalar matérias, questões, fazer na unha e explicar para si mesmo, técnica de Feynman, etc. Na É o unha e Rai Mike. explicar, Mike. Legal. Legal. Faz a sarrada e o Rai Mike. Mike, não tem erro. Só Muito nesse bom. Muito bom. espaço, meu amigo, você tem um monte de coisa para explorar. O Narlish, ele falou Santinha, Santinho. Santinha é o jeito que eu chamo a minha esposa na aula. Ah, Só a Santinha. Santinha. Vou dar um exemplo aqui, ó. A Santinha falou pra mim, faz isso, faz aquilo. Se eu Eu não tava pensando fizer, quem era Santinha, foi bem Ele veio uma outra sacada boa, ele falou: "Pessoal, o enunciado é a santinha, Ah, não, total, é isso mesmo. é o comando da É o questão". comando, O é cara ali, que a anda. resposta tá ali. Se você gostou desse corte e não sabe como é assistir um episódio completo do Brabocast, esse podcast que é focado no novo concurseiro, aquele concurseiro que estuda da maneira certa e é aprovado. Então, clica aqui, vai lá no Brabocast e assiste o episódio na íntegra.